Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Seja muito bem-vindo, Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, o teu podcast semanal, onde a gente mergulha em um assunto específico. Lembrando que o podcast rola nos streamings de áudios às terças-feiras, às 8 horas da manhã, e no YouTube, no nosso canal Redação Desconecta. Antes de eu apresentar essa figuraça que está conosco aqui e representar também, ou melhor, apresentar também o nosso tema de hoje, cara, nós estamos com um financiamento coletivo aqui no Redação Desconecta e todos os meses a gente vai sortear 3 itens, um CD, uma biografia e também um LP, né? Para participar é simples, cara. Entra lá, apoia.se/desconecta e faz o teu apoio conosco lá na faixa Vira o Disco. Por lá, então, a gente sorteia. Primeiro sorteio, dia 18 de setembro, tá aqui, CDzinho do The Hives, biografia incrível, cara, do grande Jimi Hendrix, com esse escritor, jornalista Charles R. Cross, que infelizmente nos deixou há umas 2 semanas atrás, o cara que escreveu aí Mais Pesado que o Céu, do Kurt Cobain, e um descasso lacrado do AC/DC. Aliás, todos os itens lacrados. Então, todos os meses teremos estes itens que vão mudando, obviamente. Agora sim, Brody, estamos com esta fera, Mestre Sal do Pitadas do Sal. Muito boa noite, Sal. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, salve, rapaziada. Um prazer estar aqui com vocês para bater um papo musical. Uma honra. Muito obrigado pelo convite. Sal, hoje nós vamos te botar num assunto que a gente sabe que tu vai de nada de braçada, né, cara? Afinal, tu é um carioca da gema, né? Viveu muito esta época, né, cara? E a gente quer mergulhar nessa história aí, né, cara? Rio de Janeiro, anos 80, rock nacional, né? Brasil, né? Obviamente a gente vai mergulhar no Rio inicialmente, depois a gente vai desmembrando aos pouquinhos. E eu queria, cara, entender como é que era o jovem Sal nos anos 80 e essa relação com a música, cara, com o rock. Era mais magro e tinha mais cabelo. Brincadeira. Brincadeira. Cara, eu costumo dizer para os amigos, né? Era feliz e sabia. Acho que o fato de eu ter sido criado, né, um jovem adolescente no Rio de Janeiro me permitiu vivenciar muito de perto a cena do rock Brasil ali, que vale sempre lembrar para algumas pessoas que não sabem que o rock brasileiro não surgiu nos anos 80, né? A gente já tinha, que algumas pessoas confundem isso, né? Já tinha rock no Brasil desde o final da década de 50. Enfim, mas o boom ali, né? Durante 10 anos, o rock brasileiro esteve na mídia, né? Esteve no mainstream, foi um produto que as gravadoras apostavam bastante, investiam, estavam na novela, nos programas de auditório. A gente está falando de uma era pré-internet, não existia serviços de streaming, era a época das danceterias e tudo. Cara, e era uma delícia. Eu acompanhei. Se eu não vi todas, eu vi quase todas, pelo menos as mais importantes bandas do rock brasileiro ao vivo. Isso é mó barato, sabe? Poder ter feito parte dessa cena. Eu estou falando desde Blitz, passando por Paralamas, Barão Vermelho ainda com Cazuza na sua formação, Paralamas de Sucesso, Lulu Santos. Assisti o primeiro Rock in Rio, né? Tanto as bandas nacionais quanto as internacionais. Tive a sorte de ver alguns ícones assim de pertinho. Quer dizer, nem tão pertinho, porque eu era muito criança, eu não fiquei lá na grade. Meus primos não deixavam. Quer dizer, cara, estar morando numa capital teve as suas vantagens. Eu sei disso porque depois que eu cresci conversando com colegas e tudo que amam música, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, de Fortaleza, que lá não tinha tanto acesso, via pela TV ou via pelo rádio, e eventualmente alguma dessas bandas se apresentavam aqui perto ou numa cidade aqui perto. Então eu entendo que ter sido criado no Rio de Janeiro me proporcionou isso, né?
ter assistido a gravação do Misto Quente na praia, esses grandes eventos, assim, ter ido numa gravação no Globo de Ouro, ainda no Teatro Fênix, na Globo e tal. Foi mó barato, cara. Eu fui uma criança e um adolescente feliz, assim. Ainda numa época que o Rio de Janeiro já começava a assustar um pouco, mas não tanto quanto viria a se tornar, né, perigoso. E não me venham, queridos cariocas conterrâneos, dizer que no Rio de Janeiro não é violento, porque é uma cidade que apavora bastante. Dá susto. Brody, não me esqueci de te apresentar, né, cara? Tu como é co-host, né, cara? Eu já nem apresento mais, o cara já é da casa, né? Muito boa noite, meu irmão. Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela apresentação. Obrigado por não ter esquecido de mim. Cara, mas é muito legal, assim, já, para quem conhece o Sal, sabe que tem muita história aí. O Sal, para quem não sabe, ele foi, além de tudo isso que ele já contou, né, cara, o Sal tem uma história muito incrível, assim, com os Engenheiros do Havaí, né, ele foi o fundador do primeiro fã-clube da Engenheiros do Havaí, então, além de tudo isso, né, então, mas a gente já vai chegar lá no Rio Grande do Sul, a gente está passando ainda pelo Rio de Janeiro, como ele falou, essas bandas, assim, mais... Como a gente pode definir, como você mesmo falou, o rock já existia, mas acho que o rock era mais elitizado, né, Sal? Até então. A partir dos anos 80, ele fica um pouco mais escrachado, assim. Um pouco mais, não sei se é humanizado a palavra, mas ele tá, assim, mais à vontade, parece que fica mais à vontade, né? O rock eu acho que teve alguns momentos, assim. Quando o rock surge ali no final dos anos 50, elitizado eu nem considero, porque justamente quem fazia rock no Brasil logo no início era a galera mais do subúrbio. Elitizado era mais a turma ali da Zona Sul que fazia bossa nova. Tanto é que o pessoal da Jovem Guarda, se você pegar, era o pessoal do subúrbio do Rio, né? A galera do o Roberto, o Erasmo, o Tim, era do subúrbio do Rio, da Tijuca. O Roberto Carlos, a gente sabe que não era carioca, né? Eu só estou dando o exemplo que ele se juntou ali à turma da Tijuca e tudo. Tinha o Renato e seus Blue Caps, que era da Piedade, os Golden Boys e tudo. Era uma turma de suburbano, pessoal de São Paulo também, não era o pessoal mais elitizado, classe média, nem nada. E fez-se sucesso a turma o movimento chamado Iê, Iê, Iê. Eu pareço aquele tiozão chato, isso sou muitas vezes, que eu gosto de dar o nome certo às coisas, quando sei, né? O movimento do rock dos anos 60, quando no auge, ali, depois de Celi Campelo, seu irmão Tony Campelo, o Calbi. O Calbi chegou a gravar rock and roll, né? Rock de Copacabana. A Nora Ney, que foi a primeira a registrar em fonograma um rock no Brasil, que foi o Rock Around the Clock, né? Uma versão de Rock Around the Clock do Bill Haley. Mas assim, aí a gente pega ali a pré-programa Jovem Guarda. Jovem Guarda não foi o nome do movimento, foi o nome do programa que popularizou o movimento. O movimento foi a turma do Iê, 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 né? O gênero que se chamou Rock Brasil nos anos 60 era o Iê, 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 que advindo do Iê, Iê, Iê dos Beatles, né? Do filme Os Reis do Iê, 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 por causa do Iê, Iê, Iê. Aí se abrasileirou. Mas era uma turma de suburbanos, né? E falo suburbano assim com tranquilidade, porque eu era um, né? Nasci no Andaraí, no subúrbio do Rio, fui criado na minha infância em Bento Ribeiro e adolescência em Cascadura. E depois... Porque quem não é do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu acho que isso é muito, muito bem marcado, bem delimitado, a Zona Sul e a Zona Norte, né? A Zona Sul, que é mais aquela novela do Manuel Carlos, né? Ipanema, Copacabana, é o Rio bonito, do cartão postal. E o subúrbio do Rio é aquela parte não tão bela, mais afastada do centro do Rio e tudo. E até foi imortalizado naqueles versos da música do Lulu Santos, Tudo Azul, né? Só falta... É Tudo Azul ou Último Romântico? Último Romântico. Só falta reunir a Zona Norte, a Zona Sul. Isso.
né? Porque o Rio de Janeiro tem muito marcado isso, até um certo preconceito do pessoal da Zona Sul, da Zona Norte. Mas eu, graças a Deus, eu consegui conviver bem nesses dois ambientes, tanto na infância na Zona Norte e depois adolescente adulto na Zona Sul. Mas por que eu estou falando isso? Porque a turma do Iê, 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 né, o som do Iê, 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 o rock do Iê, Iê, Iê ali nos anos 60, chegou a fazer um sucesso incrível por conta do programa da Jovem Guarda, apresentado por Roberto, Erasmo, Vanderleia e sua turma na Record, na TV Record, em São Paulo. Foi um grande sucesso, foi um estouro para todo o Brasil. Era um programa dominical que substituiu os jogos de futebol que foram proibidos de ser transmitidos, né? A Record transmitia domingo à tarde, foi proibido, e aí se criou esse programa para substituir a grade da programação ali. E a Record já tinha essa característica dos programas musicais, tanto é que depois ficou famosa pelos festivais de música e tudo. Mas tinha também o Fino da Bossa, apresentado pela Elis e pelo Jair Rodrigues, enfim, outros programas, e a Jovem Guarda foi mais um deles. E estourou o rock no Brasil nesse primeiro momento. Depois, com o Roberto ganhando o Festival de São Remo e sendo consagrado o rei da música brasileira pelo Chacrinha no seu retorno, quando ele ganhou o Festival de São Remo, eu sempre confundo 67 ou 68, eu acho que foi 67, ou 68, alguém me corrige. Ele logo, meses depois, ele saiu do programa, que ainda foi comandado pelo Erasmo, pela Vanderleia, e acabou. Depois que acabou o programa, houve o declínio acabou o programa, houve o declínio desse gênero ali, né? O próprio Erasmo acabou fazendo outros gêneros. Eu acho que foi o artista que mais arriscou ali, né? Ele gravou samba rock. Aliás, a discografia do Erasmo é muito mais interessante que a do Roberto nesse sentido. Com certeza. Eu acho sensacional. As pessoas devem dar mais valor ao Tremendão. Nada contra a do Roberto. Para mim, a do Roberto, interessante, para mim, é de 67 a 73, 74 ali, é a que mais me agrada. Depois eu acho que ele ficou entregando mais do mesmo. Já o Erasmo, não. Eu acho bem interessante, ele arriscou bastante, gravou muito... Ele arriscou, ele não se prendia a um único gênero, mas sem perder a essência roqueira dele, né? O Erasmo. E nos anos 70, a MPB, como eu falei, né, teve os festivais ali e tudo, a gente entrou num regime ditatorial, né, como todos sabem, a partir de 64, né, 64, 65, num período muito duro ali a partir de 69, teve o exílio do Gil, do Caetano, o Chico saiu fora também, que a parada aqui não estava muito boa, e os músicos que ficaram aqui, os músicos jovens, começaram a fazer uma música mais engajada, mais consciente, mais politicamente, e parece que aquela música feita pelo pessoal da Jovem Guarda não ficou tão interessante para a juventude. Parecia uma música mais alienada, né? Que não conversava com os anseios dos jovens, por conta da ditadura. Não que o rock deixou de ser feito. Na década de 70, ele apenas perdeu o espaço que ele ocupou nos anos 60, mas ele passou a ser feito de uma outra maneira, com uma outra proposta, com uma outra linguagem. Aí a gente começa a falar de Secos e Molhados, Rita Lee, Tutti Frutti, Raul Seixas, né? Raul Seixas. E o som do rock progressivo europeu e tal começou a influenciar também aqui. Aí nós temos o Terço, Casa das Máquinas e tudo. Mas ele deixou de ser o mainstream que ele era. Claro, tirando ali a Rita Lee e o Raul. E os Secos e Molhados, que teve uma vida muito pequena, né? Durou apenas 2 álbuns com o Ney Matogrosso e tudo. A Rita, na segunda década de
segunda metade da década de 70, ela foi para um lado mais pop e comercialmente muito mais interessante para ela, quando ela quando ela conhece Roberto de Carvalho, a dupla dá muito certo, tanto em termos de composição artística e sentimental, né? Que ela vem a casar com ele, tudo, e é o parceiro dela para o resto da vida, e para a carreira dela faz muito bem. Mas existe ali alguns lampejos de algo no ar para o jovem. Tem os Novos Baianos, que surgem tem os Mutantes, tem os Novos Baianos, que surgem ainda no final dos anos 60 e atravessa a década. Tem a Cor do Som, que surge nos anos 70. Tem o Terço, que é um pouco do prog também. Né? O Terço, que vai dar no 14 bis. Isso. Né? Tem... Eu acho que até quando o Brody falou nessa questão de ser elitizado, acho que nem era questão de elitizado, ele ser mais sisudo, né? Mais trabalhado. Eu ia chegar nisso. É que eu sou muito prolixo, Brody. O Brody me conhece, já fez um monte de live comigo. Quando o Brody falou isso, eu acho que ele estava se referindo mais ao rock dos anos 70. Isso. E aí eu concordo muito. Isso. Quando o rock dos anos 70 passou a ser feito por essa galera já mais classe média, que conseguia absorver melhor essa informação e essa referência das músicas feitas na Europa e nos Estados Unidos, comprados discos que sempre foram caros, né? O Marcelo fez a live ali falando porque não é tão interessante comprar discos, porque sempre foi um produto caro e agora está mais caro ainda, né? E essas referências musicais. Equipamentos, né, eram muito caros, você tinha que importar na época, era um absurdo e tudo. E aí ficou meio que um vácuo ali, sabe, na segunda metade dos anos 70. Tinha um movimento surgindo sem que as pessoas se conversassem, porque não tinha redes sociais, né, as distâncias eram realmente distantes. Mas a gente vai perceber, quando a parada explode nos anos 80, que algo já acontecia em Brasília, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo, sem que as tribos conversassem, mas algo já estava sendo plantado, sendo germinado. Na década de 80, logo no iniciozinho, eu, Marcelo e a Selma, a gente fez uma live ali sobre as rádios e tudo, que conta um pouco desse processo. Há uma série de eventos que culmina na explosão do B-Rock, do Brock, do Rock Brasil, do rock brasileiro dos anos 80. Uma série realmente de eventos. O Asdrubal, né, o grupo teatral Asdrubal, as FMs, a popularização das FMs, né, o Circo Voador, o afrouxamento da ditadura militar, né? O lance da reabertura, do retorno de alguns exilados já na segunda metade, no finalzinho da década de 70 e tudo. E aí começa ali o Rock in Rio também, né? O Rock in Rio no meio da década, né? Bem travado. Mas ali já começa ali o Júlio Barroso, já vem com um negocinho ali com mais ideias, com a Gangue 90. Tem o Eduardo Duzec, com não sei o que, já com mais referências e tal. Ou seja, algo já começa no ar. Vem a Blitz, as gravadoras já começam a achar um negócio interessante, porque era barato, era muito caro gravar uma Bethânia, gravar um Roberto Carlos. Para as gravadoras, né? Era caro demais, porque você tinha que contratar os músicos, uma orquestra, não sei o quê. As bandas já estavam prontas. Gravar o Paralamas era 3 músicos que já traziam seus instrumentos, botava ali dentro do estúdio, pronto. Sabe? E o produtor, eram os 3 músicos e o produtor e tal. Então, assim, tem esse boom inicial, ali em 82, com Barão Vermelho, Blitz, Gangue 90, Lulu Santos. Em 83 já vem Hit, Kid Abelha, Paralamas, em 83, perdão. Em 84 já vem Titãs. Em 85, sim, aí a parada profissionaliza geral. Rock in Rio. Pá, existe uma indústria. As gravadoras realmente, se tinha alguma dúvida de que tinha um mercado jovem,
que poderia investir pesado, ali não tinha mais. Aí em 85 tem RPM, tem Legião Urbana, tem Biquíni Cavadão, aí vem todo mundo, aí é o grande boom mesmo, né? Se até a primeira metade ali, até 85, existia alguma dúvida, em 85 com Rock in Rio não tem, que daí é sucesso. Paralamas explode, o grande destaque brasileiro, né, dos artistas brasileiros. O Barão Vermelho também chega ao seu auge, o Mal Abandonado é o álbum com a formação do Cazuza que mais vende. Os filmes jovens, né, Bete Balanço, depois, antes já tinha o Menino do Rio, Garota Dourada, mas o Bete Balanço vem com um grande hit que estoura o Barão Vermelho para todo o Brasil e tudo. Me interrompa, senão vou ficar falando aqui até as 4, 5 horas da manhã. Não, até ia chamar outros produtos culturais aí, né? A telenovela também foi muito importante, né, cara? Assim, nos anos 70, me parece que não é que o jovem ele foi, de uma certa forma, foi retraído, mas parece que em 80 e poucos se soltou, né? E aí isso era refletido também nas telenovelas, né? Assim, e isso ajudou, foi um combustível para alcançar o Brasil inteiro, né? Porque, ao contrário do que hoje, a gente tem internet, a gente vive em bolhas, né? E às vezes eu sei o que está acontecendo contigo, e às vezes não sei o que está acontecendo na tua bolha, tu não sabe o que está acontecendo na minha. Naquela época, a única bolha era TV Globo, né? Porque parecia que na década de 70, Marcelo, depois dos anos 60, né, que teve ali o que a gente falou, os festivais, a Jovem Guarda, ajudou, né? A própria Bossa Nova, parece que nos anos 70 o jovem ficou meio que obscurecido, assim, parece que, sabe, ficou uma coisa muito sisuda. A própria MPB era uma coisa muito sisuda, né? Absurda, você pega, né, as músicas maravilhosas e tudo, mas era uma coisa muito sisuda, muito séria. Você pega as músicas, era o quê? Gonzaguinha, Ivan Lins, Belchior. As músicas não refletiam uma alegria, até porque os tempos não permitiam isso. Exato. Né? Então, assim, quando 1982, eu tenho muito o marco do filme Menino do Rio, o filme do... Quem é que dirige o Menino do Rio mesmo? É o Calmon, né? Antônio Calmon. Aí, porra, não sei se para o resto do país bateu como bateu para mim, por ser do Rio, né? Falando ali aquela turma, indo acampar e pegar onda em Saquarema, aquela linguagem, sabe? Tinha o Evandro antes do estouro da Blitz, o Sérgio Malandro, o André de Biasi. Ainda não tinha essa mania aí do Iê. Ele era mais malandro, né? Ele era mais Sérgio do que malandro. Era mais Sérgio. Tinha o André de Biasi, que era o Valente, o Ricardo Graçamelo, sabe? A trilha sonora tinha B-52, tinha o Rádio Táxi com Garota Dourada, tinha Lulu Santos, Guilherme Arantes, a própria Gangue 90 e tudo. Era muito legal. Isso que eu queria falar, era o jovem falando com o jovem, comunicando para o jovem, que há muito não se via. Sabe? O jovem estava se vendo na tela do cinema, o jovem estava se ouvindo no rádio e se identificando. Aí logo em seguida vem a Blitz, sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Porra, qual jovem não se identificava com aquilo? E você fica pensando naquela menina, você fica querendo e torcendo que ela estivesse na sua, e finalmente você encontra o broto. Que essa coisa meio de uma linguagem de quadrinhos, sabe? Essa coisa meio rap do Evandro, que tem na letra, né? Um proto-rap. E aí tem o discurso, aí blá, 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 tititi, você diz para ela, tá tudo muito bom, mas eu queria que você estivesse nua. E o diálogo, quem já foi ao Rio, sabe, né? Você vai nos bares do Rio, 9 entre 10 bares do Rio, se você pede uma cerveja, não tem. Só tem chope, sabe? E a pessoa se identifica. E é por isso que fez muito sucesso, por conta da identificação, sabe? Por isso, no jornalismo, né? Quando a gente é jornalista, a gente sabe assim, você cria uma matéria, tem os jornais de circulação nacional e tem os jornais de circulação da cidade, os jornais locais. O jornal local vai dar do buraco da rua do teu bairro, porque você vai ler, você vai se identificar com aquela notícia. Não adianta você falar no jornal da tua cidade, do
do bairro da cidade que está 2.000 quilômetros, que não tem identificação. Uma música como a da Blitz tem o lance da identificação. O jovem se identificava. Ele se identificava muito mais com aquilo do que com a letra que o Gonzaguinha estava protestando. Ele não estava, o jovem não estava mais afim de protestar. Ele estava querendo sair daquela... Curtir, né? Curtir. Curtir. Era curtir, isso. Aproveitar a vida, né, cara? Era isso. Aí vem o Lulu Santos, eu quero crer no amor, numa boa... Nossa, pegou no meio, né? Para qualquer pessoa, eu canto também, viu, gente? Eu não sou cantor, mas para demonstrar... Para a gente ilustrar, né? A gente tem que ilustrar. Claro. E aí vinha essa coisa mais... Não que depois o rock brasileiro não viesse com algo mais sério. Veio, né? A Plebe Rude, a Legião e tudo. Mas, num primeiro momento, veio justamente para botar uma luz, né? Um novo sol nesse céu, assim, para poder brilhar esse sol, porque estava precisando. Muito, muito. E é isso. Aí veio tinha o Guilherme Arantes, tinha o Lulu, a Marina, os Paralamas. Os Paralamas do Sucesso vão tocar na capital, Vital e Sua Moto, mas que União Feliz. E era isso. E tinha as músicas mais nada a ver também, que a gente gostava, como Ursinho Blau Blau, Amante Profissional, Isso Me Dá Tique-Tique Nervoso, Eu Sou Boy. Era tudo divertido, e tudo valia, cara. Tinha espaço para todos, sabe? Isso era legal. Os programas de auditório, como Chacrinha, Barros de Alencar, Bolinha, Globo de Ouro, todo mundo tinha espaço para tudo. Não era uma coisa só que dominava, como hoje no mainstream, parece que só tem uma ou duas coisas. Sim. E mais nada surge no cenário, sabe? O cara sentava no sofá da sala para ver o Chacrinha, junto com a avó dele, com a mãe, com o pai, com o tio, e ele ia ver o Titãs se apresentar, aí ia ver o Trio Los Angeles, aí ia se apresentar o Amado Batista, depois entrava a Legião, o Roberto. Isso era legal, sabe? Eu achava, pelo menos. Tinha uma diversidade maior, né? Que hoje em dia não. Hoje em dia só vai ver sertanejo universitário. Pegar em rádio, no mainstream, é isso aí. Ô, Sal, eu ia te perguntar... Bruno, desculpa eu te cortar, que eu sei que era a tua vez de perguntar, mas é que não. Eu falei da questão das novelas e me lembrei muito que, na realidade, não era uma novela, era um seriado, que é o Armação Limitada, né? Maravilhoso. E acho que, se não me engano, foi 85 os primeiros episódios deles. Exato. 85, 86, por aí. Mas o que eu acho, assim, dessa época, dos anos 80, principalmente, eu era criança nessa época, né? 85 tinha 5 anos. Mas, mesmo assim, já havia Armação Ilimitada, né? Tipo assim, era o programa da gurizada. Como o Rio de Janeiro, nessa época, era a representação do Brasil. Porque tu falou de Blitz, né? Esse jeito carioca do Evandro de cantar, né? De levar as coisas. E como isso representava o Brasil para dentro, né? Assim... mesmo as pessoas não morando em lugares ensolarados, né, com músicas ensolaradas, como aqui no Sul é frio, a gente tem um rock diferente dos anos 80, do rock carioca, por exemplo, como o Rio de Janeiro, de uma certa forma, ele tinha uma representação muito forte neste momento. Eu confesso que os anos 70, obviamente, eu não vi, mas me parece que o Rio, nos anos 80, ele foi muito importante para como é que a gente diz, para mostrar o Brasil, para o Brasil se reconhecer. Assim, né? O jovem se reconhecer no Brasil. Não, acho que você tem total razão. Era meio que uma vitrine do Brasil para o Brasil, né? E o Rio de Janeiro... foi engraçado você tocar nesse assunto, assim. Na época que eu fiz faculdade de jornalismo, eu fiz já mais velho, né? Não foi minha primeira faculdade, eu já fiz com 30 e poucos anos. E a galera que entrou na sua idade natural de entrar na faculdade, ali na sua pós-adolescência ou ainda adolescente, me perguntava, eu tenho uma tia minha que mora no Rio e tudo, o que você acha? Eu estou pensando em me formar, de repente, para o Rio de Janeiro. Eu falei, você conhece o Rio? Não conheço. Eu falei, então vá. Mas não é perigoso? Eu falei, não, vá. Você tem que ter essa experiência de uma cidade grande. O cara saiu do interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Falei, vá, você tem sua tia, ela mora, sei lá, no Catete, em Botafogo, sei lá. Você tem que ter uma experiência. Se não der certo, você volta, você tem tempo para voltar e recomeçar. Você tem 18 anos, você vai se formar, vai estar com 21. Você tem que ir. Mas como é que é o Rio de Janeiro? Eu falava assim, cara, saca o Brasil?
o Brasil o brasileiro é um povo hospitaleiro, querido, gente boa, educado. Os gringos, quando vêm para cá, piram no Brasil, não é? O carioca é isso. Mas o brasileiro também é malandro, né? Escroto, gosta de se dar bem, de levar vantagem em tudo, não é? O carioca é isso. O Rio de Janeiro é um 3x4 do brasileiro. Uhum. As tintas pesam muito no Rio de Janeiro. Então, assim, tudo que o brasileiro tem de bom e ruim, o Rio de Janeiro é um 3x4 disso. Para mim, não falo isso por ser carioca, não, mas para mim, a cidade que melhor define o Brasil é o Rio de Janeiro. Uhum. No que há de bom e no que há de ruim. Para o bem e para o mal. Então, quando você fala isso, que na década de 80, e pela Rede Globo, a maior emissora do país, também para o bem e para o mal, estar no Rio de Janeiro, ser a maior tradução, né, do Rio de Janeiro para o Brasil, é isso. A Armação Ilimitada, eu acho que deriva muito do Menino do Rio, por exemplo. Uhum. O André de Biasi, que fazia o Valente no Menino do Rio, é o Lula, né? Lula. Ou é o Juba, né? Já não lembro. O Guel Arraes, acho que o próprio Calmon chegou a participar e tudo. Tem uma linguagem também de quadrinhos que tem da Blitz. O Evandro participou de vários episódios. Então tem essa coisa que traduzia a juventude para o Brasil. Você tem total razão na sua fala, assim, sabe? Um pouco o lance da música, do rock dos anos 80. Então, assim, tinha um pouco nas novelas, porque a trilha sonora acabou fazendo parte, né? Várias bandas fizeram parte da trilha sonora das novelas dos anos 80 ali. A gente teve Cazuza, Barão Vermelho, Blitz, um monte de Ira, foi a abertura da novela. Nova, né? Hã? E até Roupa Nova, né? Roupa Nova, sim, Roupa Nova foi um dos grandes campeões assim, de trilhas, né? Da novela Globo. Mas Flores em Você, do Ira, foi a abertura da novela, não vou lembrar qual agora, mas foi a abertura de uma novela da Globo, né? Brasil, do Cazuza, na voz da Gal, foi a abertura de Vale Tudo. Então, assim, o Rock Brasil foi muito importante na década de 80, como nunca fora antes e nunca será mais. Não, o Rock Brasil não vai ocupar novamente o espaço que ocupou durante a década de 80. Eu não consigo ver isso. Claro, daqui a 100 anos, 200 anos, a gente não vai estar aqui. Falam que o mundo é cíclico, né? Não sei como é que vai ser, mas eu não tenho ilusão de que daqui a 5, 10 anos isso vai voltar. Não vai, não vai. A música mudou, né? O mundo mudou, tudo é muito diferente. Inteligência artificial, essas paradas todas. Mas a Armação Ilimitada, cara, é a grande tradução do que o jovem, pelo menos nos grandes centros, era nos anos 80 no Brasil. Ou queria ser, né? Ou queria ser, né? Ou queria ser, eu tinha vontade de ser. Perfeito, Brody, perfeito. É isso aí. E tem um detalhe importante também, que você fala, quando você fala do Rio de Janeiro, você é a pessoa mais indicada para falar, óbvio. Mas durante muito tempo o Rio de Janeiro foi a capital cultural desse país, né? Sim. Foi a capital do país e depois foi a capital cultural do país. Então, assim, não só na questão musical, não só na questão telenovela, rádio, mas teatro, cinema, sim. Tudo era Rio de Janeiro, todo estava localizado no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, a capital do país era no Rio, né? Então isso acabou influenciando mesmo, tudo isso que você acabou de falar aí, né, cara? Então, justamente isso vem de encontro a esse nosso assunto, porque a gente vive num momento, vamos dizer assim, mais obscuro, mais sombrio, como você falou, nos 70, né? No final dos anos 60, 70. Aí chega os anos 80, um ano mais ensolarado. Você pode ver que tudo era mais colorido, até o jeito de se vestir era diferente, né? Não era assim monocromático, colorida. Era tudo colorido, cabelo, ombreira, óculos extravagantes, era tudo extravagante, né, cara? Então, isso refletia aquele momento que a pessoa queria extravasar, ela queria liberdade, ela queria ter o jovem queria o quê? Eu quero viver, eu quero curtir, eu quero aproveitar a minha vida, né, cara? Então, acho que era isso. Isso traduz muito, né? Isso que a gente tá falando, assim, tudo isso traduz muito desse momento, assim, né? Sim. Para usar uma expressão da época, era a época do desbunde. A galera desbunde. Boa. Época do desbunde.
Isso teve um pouco ali, aquilo que eu falei, né? Quando da entrada do Geisel, eu sou um pouco ruim de datas porque eu sou de humanas, mas eu acho que o Geisel foi 76, 74, 75. Por aí. Enfim, o Geisel houve a promessa da reabertura 74. política, né? 74. 74. Já houve a promessa da reabertura, né, da entrega do governo para os civis, coisa que demorou, só foi acontecer 10 anos depois. Né? Mas já houve isso, né, a promessa da entrega, o retorno de alguns exilados e tudo, a volta do irmão do Enfio, né, o Betinho e tudo, na música registrada ali na música que a Elis gravou, na música do João Bosco e do Aldir Blanc, o Bêbado Equilibrista. E a gente lembra desse para mim, muito claro, desse primeiro momento do desbunde, as frenéticas, né? Total. Ali, com a inauguração da discoteca Frenetic Dancing Days na Gávea, no shopping da Gávea, que durou 4 meses apenas, né, onde as garçonetes eram as frenéticas, elas atendiam as mesas, e em determinado momento da noite elas paravam e apresentavam um número musical. Né, e aí elas gravaram esse primeiro LP pela Som Livre e estouraram no Brasil inteiro. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia. É uma música totalmente hedonista, né? Isso a gente vivendo num período duro ainda da ditadura. Quer dizer, não tão duro quanto o anterior ao Geisel. Mas então a gente já desejava que algo bom viesse, né? Aí a gente vira a década, vem o boom do Rock Brasil e tudo. Aí que eu falo, vem o Menino do Rio, as bandas, a coisa colorida das roupas, muito bem lembrado, Brody. As coisas rosa-choque, verde-limão, né? As roupas da Company, da Yes Brasil. Eu lembro quando eu fui assistir o lançamento do Radioatividade da Blitz no Canecão, cara. O figurino da Blitz, as roupas eram assinadas pela Yes Brasil, né? Era uma marca, uma grife tipo Company, assim, de roupa da galera jovem. E era tudo assim, cara, era rosa, verde-limão, as paradas assim, muito com cores berrantes, assim, era muito engraçado. Sobretudo com bota branca, era esse estilo aí. Total. Mas além de tudo isso, também tinha alguns comerciais que marcaram época, utilizando trilhas sonoras, né, cara? A gente tinha, como você falou de marcas, aí lembrei da US Top, Bonita Camisa, Fernandinho, Sapatos Tarsax, né, cara? Então tinha, a Bonita Camisa Fernandinho, o baterista do Metrô participava, né, cara? O Fernandinho. Então são muitas coisas que fizeram acontecer naquele momento, assim, que não também foi só de alegria, mas também teve alguns artistas aí no meio que também vieram para dar uma chacoalhada diferente, né, cara? Você vê, tinha o próprio Cazuza, né, cara, as letras muito assim com duplo sentido, né, o próprio Renato Russo, né, cara, com letras assim. Quem viveu os anos 80 e quem foi e é fã do Renato fala que a gente sempre fala, o Renato tava falando para mim, essa música foi feita para mim, né? Então parece que ele tava conversando contigo, assim. Então tinha isso também, além da parte divertida, também tinha já um certo, não sei se é um resgate daquela época, mas também não, mas uma preocupação com tempos, né? E eu acho que o Legião Urbana foi um desses maiores expoentes, assim, né? Com letras mais expressivas, né? O Renato eu vejo um cara assim muito à frente do seu tempo, assim, ele falava de coisas que a gente iria passar ainda, sabe? Ele acho que antecipava situações que a gente ainda iria viver, sabe? Era um cara muito diferenciado. Embora eu me identifique mais com as letras do Cazuza, o Renato está muito próximo. Assim, quem acredita em signo, tem muitos que acham uma grande besteira e tudo bem, eu respeito. Eu acredito em algumas coisas. Eu sou ariano, como Cazuza, Renato Russo. Então, assim, a forma como eles falam, como eles compõem, assim, eu me identifico demais com as letras, né? E a forma como Cazuza fala e compõe, eu me identifico mais. Mas o Renato era impressionante, assim. E ele me parece muito que ele percebeu
que aquele momento inicial da década, que a gente falou, iluminada, colorida e tal, não era bem aquilo. Parece que ele foi o primeiro a perceber. Porque tudo que a gente queria era o lance das diretas, que já flopou ali em 85. A gente não teve como votar diretamente para um presidente civil, né? Foi voto indireto, feito por um colegiado. A escolha foi pelo Tancredo, mas não fomos nós quem votamos. Tancredo morre, assume. O cara do outro lado. Quem assume foi o cara do outro lado. Eu quero o Tancredo, beleza, quero o que nós queríamos. E o vice era o cara do outro lado. Era o acordo. Aí quem assume é o cara do outro lado, que a gente não queria. Aí a gente vê que o bagulho não era tão alegre e festivo como a gente queria, né? Aí aquela sucessão de planos terríveis e tudo. Terminamos a década elegendo Fernando Collor de Mello. E aí, eu só queria aproveitar esse momento. A gente tem algumas coisas importantes rolando aí na sociedade e na juventude, né? A proliferação da AIDS, né? Assim como uma preocupação muito forte da juventude, daquela juventude hedonista, tudo era festa, tudo era alegria. Bom, uma hora deu com a cara na parede, assim, né? E as drogas, né? Que acabaram pesando muito também, né? Assim, uma coisa, né? Assim, saiu da bebedeira para entrar a fundo em algumas drogas mais pesadas aí, né? É a década pesada do pó, né? Muito, muito pesada. Eu acho que é a década do pó. E é isso que você falou, né? Não é do surgimento do HIV, mas sim da grande epidemia ou pandemia? Pandemia, né? Porque foi no mundo todo, né? Eu sempre confundo epidemia e pandemia. Eu acho que foi pandemia, né? E foi um baque. Isso que você falou, até a década de 70, coisa do amor livre, não sei o quê. A juventude na década de 60 buscou isso, né? Do amor livre, flower power e tal. A década de 70... o hedonismo passou a comer solto, as drogas começaram a aumentar ainda mais, e isso culminou nos anos 80 nesse choque. Opa, não é bem assim, né? E aí começou primeiro na galera, nas comunidades gays, né? Tanto que a doença ficou cercada de preconceito logo no início. Estigmatizada, né? Muito estigmatizada. Os Estados Unidos, na era Reagan, Ronald Reagan, foda-se, cagou e andou para isso, não fez o que deveria fazer. Isso se espalhou que nem... eu sou péssimo em ditados populares, mas... como é que é? Quando bota fogo, não sei o que lá, o troço espalhou como não deveria, né? Se tivesse tomado as devidas providências. E aí começou a vitimar pessoas importantes, né? Celebridades e tudo, e vitimou pessoas grandes, né? O primeiro caso foi do ator Rock Hudson, uma celebridade que foi um escândalo que ninguém sabia, que ninguém imaginava, tirava ele como homossexual. Depois o nosso querido Fred Mercury também, né? Aqui no Brasil, Lauro Corona, Cazuza. Enfim, foi um baque, cara. Foi um baque muito forte para o mundo inteiro. Perdemos muita gente. O mundo ficou com muito medo, né? Aí, sim, aí tem os fanáticos religiosos, né? Isso é uma praga de Deus, assim. Eu não entendo isso, né? O Deus que eu acredito é um Deus de amor, né? Deus não vai matar ninguém. Vai mandar uma praga para matar as pessoas, enfim. Foi uma década... Cara, ela é tida como uma década perdida, e muito por conta da crise econômica que teve na época e tudo. Eu acho que na cultura ela não foi, né? Em termos de arte, cultura, ela foi muito rica. Mas nessa questão da economia e não sei o quê,
ela é tida como a década perdida e tudo. E eu me questionava ali, ainda adolescente, por que as jovenzinhas, assim, por que as pessoas falam isso, né? Foi tão boa para mim e tudo, eu era garoto. Mas teve esse estigma, né, dessa doença, dos vícios, né? Levou muita gente boa, cara. Muita gente boa. É legal você saber da história para poder entender de fato a década e não repetir as coisas, né? Você lê biografias dos artistas ou livros de outras vertentes para poder sacar realmente o que aconteceu ali naquele período de tempo, sabe? Naqueles 10 anos. É punk, assim. Mas, enfim, e vocês que não estavam no Rio de Janeiro, como é que era para vocês? Vocês eram meninos, né? Vocês eram da vantagem de ser velho, né? Eu tô com 53 anos, eu entrei na minha adolescência nos anos 80, então eu saí eu terminei em 90, eu estava com 19 anos, em 1990. Olha aí. Eu votei para presidente em 89 pela primeira vez. Olha aí, cara. Foi de Collor, é claro, né? Minha cara. Colorido. Cara, é impressionante, assim, né? Como essa década teve efeitos na década seguinte, né? Tu pegar, por exemplo, né? A gente estava falando de novelas, teledramaturgia de forma geral. Eu me lembro muito bem, no final dos anos, aliás, já no início da década de 90, em 1990, Top Model, que é um reflexo do Menino do Rio, que foi um reflexo do Lula e Juba, e que depois 89. Depois 88, virou a novela Top Model, né? Assim, eu te falei, eu acho. O Brode sabe. Meu apelido é dessa novela. Ah, é? Não sabia. Saldanha. Pode crer. Na época eu trabalhava num trailer na Praia da Barra da Tijuca, ali em frente ao Quebra-Mar, perto dos bombeiros. Eu sou júnior, né, cara? Eu tenho o mesmo nome que meu pai. No Rio de Janeiro, júnior é muito comum. Muito comum. Assim como filho no Rio Grande do Sul é comum, o júnior no Rio é muito comum. E Ariston é meu pai. E aí eu era júnior até então. E aí um amigo meu passou a me chamar de Saldanha, por conta do trailer da Praia da Barra. Eu toco uma gaita de boca também, meio mambembe, assim, que nem o Evandro e tudo. Eu usava lencinho na praia, porque eu trabalhava num trailer, por conta do cabelo, eu não ia usar um boné, né? Eu ia fazer uma estileira. Eu usava um lencinho e tudo. E aí, Saldanha, Sal, que nem chamavam Saldanha de Sal também, acabou ficando. Ficou. Hoje, aos 53 anos, eu sou Sal até para o meu pai. Demais, né? Então, a década de 80 teve um reflexo, respingou muito, principalmente no início dos anos 90. Acho que isso acontece normal em todas as décadas. O lance da transição, para mim. Há duas formas de contar as décadas, obviamente, né? A mais comum, mas não tão correta, é começar ali 1980 a 1989. E a mais correta é 1981, que é o ano 1 da década, e terminar em 1990. Eu costumo contar assim. E a década, para mim, da década de 90, para mim, termina no dia 7 de julho de 1990. Dia que o Cazuza morreu. Foi um impacto muito grande, né? Para mim, a década de 80 termina no dia 7 de julho de 1990. Foi um momento de transição, né? Foda. Para mim foi um momento de transição, de virada de chave ali. Para mim, ali, a música mudou, tudo mudou para mim ali, sabe? E foi um dia muito importante, eu lembro exatamente, aquele dia que você lembra onde estava, com quem estava, o que você estava fazendo. Você lembra até do cheiro, tudo, né? Tudo. Eu recebi a notícia pela manhã, logo que eu acordei, e à noite teve o show da Legião Urbana na Gávea, no Jockey,
aquele show das 4 estações e tal, que o Renato abre falando: eu queria falar um pouco de mim, eu sou do signo de Áries, tenho mais ou menos 30 anos, gosto de Billie Holiday, Rolling Stones, gosto de beber milkshake, também gosto de beber pra caramba, sou letrista, cantor de uma banda de rock, alguns amigos me chamam de poeta, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora eu quero falar de um outro cara. Ele começa a falar no presente as mesmas coisas que ele falou dele, que era incomum ao Cazuza, né? Eu me arrepio sempre que eu lembro disso. Aí fala, ele é cantor de uma banda de rock e eu digo, é poeta. Nós todos da Legião Urbana gostaríamos de dedicar esse show ao Cazuza. Puta, aí foi uma catarse, assim, eu chorei pra cacete. Tem no YouTube, esse show. Caralho, meu. Imagina a emoção, né, cara? Sim. Que eram 2 ídolos, 2 grandes ídolos meus da minha juventude ali. E 6 anos depois. Toda uma nação, né? Mas, assim, 2 ídolos meus contemporâneos. Sim, assim, que eu vi surgir. Não, eu entendi o que você quis dizer. Que eu vi ao vivo, que eu. Sabe? Perdeu uma referência, né? Foi perder uma referência, né? Mas é isso, cara. E além de tudo isso, cara, a gente falou até agora Rio de Janeiro, os poucos de São Paulo, mas teve uma cena que começou ali, onde o Marcelo mora, que é no Rio Grande do Sul, da qual vieram muitas bandas legais, né? Muitas, entre aspas, porque, assim, apesar de existirem muitas bandas legais, o Brasil conhece poucas, né, cara? Infelizmente. Muito por conta da mídia especializada, né? Que adorava falar mal disso aí, né? E eles pegavam para Cristo, cara, é impressionante como a Engenheiros do Havaí, né? Que é uma banda assim. Bom, você viu a comoção que foi o show aí do Lix e do Maltz esse ano aí, no primeiro semestre, né? Foi uma comoção geral, gente do Brasil inteiro, gente que espera um retorno do trio, né? Então, a banda que fez um sucesso muito grande, mas que a mídia especializada, volto a dizer, massacrava, né, cara? Por talvez não entender, assim, o estilo, né, cara? Porque era um pensamento diferente, por exemplo, do que era o Cazuza, do que era o Renato. Era um pouco mais intelectualizado, eu posso dizer assim, Sal? Eu acho que havia uma má vontade dos 2 lados ali. Acho que Boa, sim. Tanto da crítica em querer entendê-los e aceitá-los, e deles de quererem se fazer entender e serem aceitados. Eu acho que é meio isso. Porque eu tenho, graças a Deus, uma ligação ótima com o Rio Grande do Sul e muito forte. Eu morei 11 anos no Rio Grande do Sul, né? E posso falar um pouco por conta do conhecimento. O gaúcho está cagando de ser aceitado ou não, sacou? Eles são eles. Não, Marcelo? Tipo, é verdade, cara. É verdade. Eles estão cagando, assim, de serem aceitos. Mas não é pela ignorância, né? Não é só para deixar. É porque, assim, cara, aquilo que a gente estava falando, né? Os anos 80, o Brasil, o jovem era refletido como Rio de Janeiro, né? Assim, o Rio de Janeiro, ou melhor, o jovem brasileiro aparecia na televisão como sendo Rio de Janeiro. Aqui no Sul a gente não tinha solar, não tinha sol, cara. Vai ter no verão, 3 meses no ano. E aqui tu pega um frio, cara, que, bom, Sim. O Brody mora também numa região fria, mas tu pega o frio de Renguear Cusco, como a gente chama aqui, né? Exatamente, não tinha essa referência do Rio, só por isso o primeiro LP dos Engenheiros, longe demais das capitais, e essas capitais que ele está falando é o Rio e São Paulo, que eram o eixo, né, o grande eixo, onde as gravadoras estavam, onde os principais escritórios das gravadoras estavam nessa época. Para as bandas ficarem mais perto do que se fazia sucesso, ou para se locomover para fazer os shows e tudo, era mais fácil eles estarem ou no Rio ou em São Paulo. Tanto é que eles se mudaram para o Rio, outros foram para São Paulo e tudo. As bandas faziam isso. Poucos artistas gaúchos fizeram isso, né? Os de Brasília todos foram, né, para o Rio ou para São Paulo. Eu acho que nenhum de nós foi um período, mas logo voltou. TNT, eu acho que tentou e voltou logo, e só. Mais nenhum. Enquanto no Rio Grande do Sul, a cena se autoalimenta, sabe? Eles tocam lá, tocam no rádio, fazem show, vendem disco, todo mundo compra. Na época que se comprava disco,
todo mundo comprava e tava tudo bem, tava tudo certo. Se fizesse sucesso no resto do país, ok. O outro artista que saiu, só 2 outros artistas que saíram dali fizeram sucesso, foi eles, Regina e Cleito Cledir. O resto ficou ali no Rio Grande do Sul e todo mundo conhece, todo mundo gosta no Rio Grande do Sul. Sei porque eu morei lá. Estou falando assim, TNT, De Fala, Replicantes, Júlio Reni, Ney Lisboa. Cara, tem muita gente, Cascaveletes, o próprio Júpiter Maçã, Forrest Harmônica, Papas da Língua, Ultraman, Comunidade Ninjitsu, Bideobaldi. Tem um circuito, cena, né? Isso é uma cena riquíssima. Isso sem falar dos Liverpool, os anos 70. Bebeto Alves. Bebeto Alves. Bandalheira do Alemão Ronaldo. Sabe? É uma cena que se alimenta ali. Isso eu acho mó barato. Sabe? Não precisa sair para fazer sucesso, para vender. Claro, para tu vender disco de ouro, milhões de cópias, aí você precisa sair. Foi o que Gênesis Cachorro fez. Grande, né? A maior representação daquela geração 2000 ali, né? Final dos 2000, dos 90. E a Cachorro Grande, né? Foi para São Paulo e fez o sucesso que fez, né? Mas eu acho assim que nem mesmo os engenheiros imaginavam o sucesso que eles iam vender. Eu acho que eles foram indo de acordo com o que estava acontecendo. Eu acho que foi uma surpresa para eles mesmo. Sabe? O público comprou. Não foi a crítica que acreditou em nada. O público abraçou eles. Por quê? Ninguém sabe, senão fariam uma outra Engenheiros do Havaí para fazer sucesso. A pergunta básica, quando os Beatles chegaram lá no aeroporto Kennedy, nos Estados Unidos, né? Quando eles, no início ali da Beatlemania, perguntaram para o John Lennon, responde, né? Perguntaram lá para eles, na coletiva de imprensa no aeroporto, o que vocês acham que se deve o sucesso dos Beatles? Ele, não sei, se a gente soubesse, a gente virava empresário. É isso, cara. Mas tu sabe, Sal, olhando na tua perspectiva que tu falou, e faz muito sentido, assim, eu acho que essas 2 bandas que tu citou ali dos anos 80, o Nenhum de Nós e o Engenheiros do Havaí, eram 2 bandas que sonoramente eram diferentes do que a gente tradicionalmente chama aqui no Sul e pro resto do país como rock gaúcho, né? Assim, não tinha aquela cara de The Face, de Rolling Stones, né? Não, assim, mas não tinha o sotaque de Porto Alegre. Perfeito. Não tinha. É isso. Você pega assim, a própria Cachorro Grande tem o sotaque da banda de Porto Alegre e conseguiu fazer bastante sucesso no Brasil. Mas também se jogou para lá, né? Isso eu falo no bom sentido. O sotaque, assim, o que caracteriza uma banda gaúcha ali, uma banda de Porto Alegre. Os Engenheiros e o Nenhum não tem. Não tem. Isso não é uma característica. Eles tinham a marca. E isso, depois do sucesso, então, no 3º, 4º álbum, o Humberto, então, fazia questão de usar bombacha, de botar os símbolos na capa do disco, de entrar no palco, às vezes tomando chimarrão, ou nos ensaios e tal. Mas até então, não tinha essa característica. Gravar Gaúcho da Fronteira e tal, né? Mas eles não tinham isso tão característico, tão forte no som deles até então. Eu concordo com você. A gente não sabe, cara, mas acho que foi um momento, foi o surgimento. E eles chegaram por mais que a crítica queira negar e tal, eles chegaram a fazer parte do panteão do Rock Brasil. Sabe? Junto com Barão, com Titãs, com Paralamas e Legião. Sabe? Eu coloco eles ali no mesmo panteão. Ali. Eles fizeram um puta de um sucesso. Final da década de 80, ali na virada dos anos 80 para 90, Engenheiros do Havaí reinou absoluto. Absoluto. Papo é Pop vendeu que nem água, cara. Só dava ele nos Faustão. Só. Era impressionante. Impressionante. É uma pena que os egos não foram, né? domados para, né? Bom, mas o Humberto Gessinger, levando o nome de Engenheiros ou sozinho, ele ainda, principalmente, não sei se é porque aqui no Sul ele também tem uma boa base, eu ia falar uma grande bobagem agora, mas eu acho que para o meio do país, né, Sudeste, Centro-Oeste, ali, onde ele vai, ele tem um séquito de fãs que vão. Pra caralho.
Pra caramba. Muito. É inacreditável. Não precisa propaganda. Se ele fizer show semana, vamos botar um prazo maior. Se ele agendar uma apresentação dele aqui em Uberlândia no mês que vem, não precisa anunciar. Vai lotar. Vai lotar a casa que ele se apresentar. Sem muita propaganda, sem muito escarcéu. É impressionante. É impressionante. E hoje não precisa do nome Engenheiros do Havaí. Humberto Gessinger. Acho que até o início da década passada, ali, 2010, 2011, acho que ainda carregava Humberto Gessinger nos Engenheiros do Havaí. Acho que talvez fosse necessário. Hoje não mais. Ele lota aonde ele for tocar. Ele lota. E um público renovado, tá, Marcelo? Eu ia dizer, exatamente o que eu ia dizer, né? Vai do Coroa lá, dos que curtiu ele nos anos 80, a gurizada mais nova, né? Um público renovado que canta as músicas a plenos pulmões dos trabalhos recentes dele. Loucura, sem tocar em rádio, né? Sem tocar em rádio. Isso é mais interessante tudo. É aquela coisa que só o Raul Seixas tem, que só a Legião Urbana tem. É isso aí. É aquela coisa que você não explica. Não explica. É comovente, assim. Eu tive em Porto Alegre, né, para ver o Lix e o Maltz, pessoas que não viram eles tocando ao vivo. Pessoas ali que eu estou falando de 20 anos, 25 anos. Eles se separaram faz mais de 30, né? 31 anos que eles se separaram. Pessoas que não eram nascidas quando eles se separaram. Que doideira. Chorando de ver o Lix e o Maltz no palco, cara. É impressionante isso. Não tem explicação. Não. Isso só a música faz. É só a música que ainda a salvação. Promove. Por isso que eu vivo sem TV, sem cinema. Sem literatura é foda, porque eu adoro ler. Né? Eu gosto de biografia. Sem livro é complicado. Assim, eu estou lendo 2 ao mesmo tempo aqui. Eu estava relendo esse aqui, né? Que esse ano faz aniversário, não vai ter o Rock in Rio. E aí chegou esse, eu parei esse e comecei a ler esse aqui. Esse é bom também, recomendo. Recomendo demais. História. Eu não consigo ficar sem ler também. Mas sem música eu piro, bicho. Eu ouço música todo santo dia. E muito, muito. Eu não consigo. Música emociona demais, assim. Música mexe muito com a gente, né? E é impressionante o que esses caras construíram, né? O Humberto é um compositor nunca lembrado como tal, eu acho que ele nunca é reconhecido como deveria, né? Ele nunca está no meio dos grandes, nas listas, nas lembranças, mas eu acho ele um dos grandes, né? E ele construiu uma obra que está aí, cara, que se prova sozinho, né? A gente não precisa falar. Tá aí o público, né? Toca muita gente, né? É impressionante. Ô, Brody, eu acho que nós vamos ter que fazer uma segunda parte aí, especial Engenheiros, hein? Isso você não tenha dúvida. Só chamar. Sal. Como é que era Magal, né? Me chama que eu vou. Sal, queria te agradecer aí de coração essa aula que a gente deu aí sobre rock nos anos 80, esse mergulho, né, cara? Como é bom ouvir histórias, entender o momento sociocultural que a gente vivia naquele país. Eu acho que tu trouxe um certo momento do papo. É bom a gente saber para não cometer os mesmos erros do passado, né? Então, é importante, né, a leitura, como tu citou aí, né, que tá sempre lendo, né, cara? Buscar um pouco de história, buscar informação para a gente não fazer, com o pelão da palavra, né, as mesmas cagadas de sempre, né, cara? A gente precisa estar olhando para frente, cara. Quero te agradecer de coração. Pessoal aí, por favor, sigam lá o Pitadas do Sal, canal no YouTube, né? Sal, muito obrigado, cara. Faz a tua propaganda aí, o espaço é teu. Tamo junto. Acompanha aí o Pitadas do Sal, me sigam no Instagram, Pitadas do Sal também, é onde eu sou mais ativo ali, né? Que é a rede social, onde eu troco uma ideia, quiser mandar um recado lá, uma sugestão de pauta, a gente estuda, vê se é viável e tudo. E acompanha aí o canal Pitadas do Sal, 3 lives semanais no mínimo, mas é a média, né? Às vezes sai uma extra e tudo. Aí eu estou fazendo uns recortezinhos quando posso. E às vezes pinta um Marcelo lá, pinta um Brody lá, umas participações especiais também. Porque eu sempre digo,
Nenhum canal de música que fala de arte aqui no YouTube é concorrente. Eu quero mais é que haja e venham mais, porque quanto mais canais falando de cultura, de arte, é sempre bom para a gente. Que venham mais sempre, e a arte muda, a música muda, inspira, e é isso. Sucesso para a gente. Amém. Brody, que aula, hein, Brody? Tá louco, cara. Não, o Sal é uma sumidade quando a gente fala assim de Imagina. Você não, ponto, né, a gente tinha combinado de que ninguém ia deixar ninguém sem graça aqui. Era só. Mas é que a verdade tem que ser dita. E foi muito legal, cara. A gente já tinha comentado de chamar o Sal bem no começo do nosso podcast. Assim. A gente tá hoje a nossa edição número 26, já são 26 semanas no ar. Nem dá para acreditar, né, Marcelo? Passou rapidíssimo. E um dos primeiros nomes que a gente citou sempre foi o Sal. E agora casou, que deu certo. E com certeza vai ter uma parte 2, né? Quero agradecer aí, Sal, pela força que você sempre dá pra gente aí, né? É como você sempre fala, apoiem os independentes, né? Apoiem os independentes. Sempre. E qualquer dia a gente combina uma lá no Pitadas do Sal, nós três. Bora. Vambora. Boa. Tamo junto. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente se vê aí na próxima semana. Um abraço, até mais. Valeu!